Salmo 103, 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, e com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Amém. Nós estamos testemunhando uma desconstrução da família. Isso não é aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, nós vemos e sabemos e testemunhamos que o valor da família para a sociedade tem se diluído. Nada mais é o que era, nada está baseado na palavra, cada um diz o que pensa que é. Hoje em dia você pode acordar e falando, eu sou uma vaquinha, ou eu sou um gato. E, inclusive, tem crianças ou adolescentes andando pelas escolas, de verdade, usando rabos, usando orelhas. Assim, é um negócio tão terrível. E às vezes a gente acha que é até legal, né? Você pode pensar, poxa, mas é só uma brincadeira, não tem problema nenhum. Mas a verdade é que isso é muito, muito sério, porque é uma distorção completa da identidade que nós temos, da imagem e semelhança ao Pai, a maneira com que Ele nos criou. Então é muito sério o que a gente está vivendo. Então, além disso, dessa crise de identidade, não só das crianças, mas dos adolescentes. Nós trabalhamos aqui, a Nath fez um trabalho maravilhoso aqui, a Luana com as crianças, agora em julho, falando sobre identidade, sobre quem nós somos, porque isso está totalmente distorcido, mas a verdade é que a identidade da família foi deturpada. A identidade do que é ser família, a base da família, o que é esperado de uma família está sendo totalmente desconstruído na sociedade. Então, as relações são cada vez mais descartáveis. Quando eu vou me casar, eu já não faço uma aliança de casamento, eu faço uma aliança de união estável, porque e se, né? E se der errado? E se eu não vou me entregar tanto assim, porque eu corro riscos? E aí, às vezes, nós, como igreja, não estamos percebendo o quão prejudicial isso tudo é. Porque são rompimentos da cultura do reino. Estão sendo destruídos os preceitos que a palavra nos deixou, que Deus nos deixou pela palavra. Então, as relações são totalmente descartáveis, as conexões são totalmente enfraquecidas, os elos são rompidos, as pessoas não pensam duas vezes para romper com um elo, para romper com uma aliança. Rapidinho a gente arranca a aliança do dedo, joga ali e esquece. E aquilo ali perdeu o valor. E a gente vê um número cada vez menor de pessoas que estão se comprometendo em aliança uma com as outras. E um alto índice, quer dizer, um índice muito maior de divórcios. E a gente sabe que existem situações onde a própria Bíblia diz que você realmente não tem mais responsabilidade naquela relação. O próprio Jesus falou isso. Agora, acontece que os divórcios estão sendo assinados por conta de uma incompatibilidade de agendas, uma incompatibilidade de pensamento. Ah, porque eu gosto assim, você gosta assim. Às vezes a gente conversa com as pessoas e não, mas é porque eu cansei, o amor acabou e eu já não estou mais disposta a abrir mão de nada. E aí você fica ouvindo assim e você diz assim, oi, é só isso? E aí a gente volta para o eu, né? Porque a grande verdade é que quando tudo é baseado no eu, não tem por que eu fazer aliança com alguém. Quando é sobre mim, eu não consigo me aliançar para doar. E quando eu me alianço às vezes com uma visão deturpada dessa aliança, pensando que aquela aliança vai garantir para mim uma satisfação.
E a verdade é que quando nós somos plenos no Senhor, quando nós somos plenamente satisfeitos no Senhor, uma relação é um plus. Uma conexão, uma aliança vai só gerar algo mais para a glória de Deus. Não vai te completar. Eu queria te dizer, jovens, por favor, não se enganem. Nenhuma moça vai te completar. Nenhum rapaz vai te completar. Quem te enche, quem te completa é o Senhor. E o Senhor vai sim preparar alguém que se una a você para que o reino seja visto. Essa é a função do casamento. Agora a gente vê tantas coisas, tantas desgraças acontecendo. São adultérios, infidelidades, a falta de submissão. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, ela disse para mim, eu tomei a posição de sacerdócio no meu lar e eu acabei com o meu casamento. Eu achei que o meu trabalho era suficiente e que eu teria que provar que eu conseguia fazer isso sozinha. Eu achei que eu dava conta de tudo e eu realmente dei. Por mim. Só que a minha relação acabou porque o meu marido se enfraqueceu. E hoje eu não estou conseguindo mais colocar ele de volta no lugar que Deus tinha colocado. E eu fiquei olhando porque, na verdade, na maioria das vezes, a gente conversa tentando entender o que está acontecendo. Ali não, o entendimento todo já aconteceu e a pessoa tem plena consciência de que, e com arrependimento. E eu creio na restauração, eu creio demais em restauração de casamento, eu creio porque eu vivi. Agora, você vê como a falta de submissão vai causando um problema, e é por quê? Porque para me defender, para manter a minha figura ali, eu vou me engrandecendo em certas áreas, e esse engrandecer, se ele não for na presença de Deus e para a glória de Deus, ele vai trazer só desgraça para nós. Pornografia. Vocês não têm ideia da quantidade de mulheres que eu tenho ouvido falando para mim, o meu marido não larga o celular. Ele vai para o banheiro, ou ele está em outro lugar, ele se fecha no quarto, e eu não sei o que está acontecendo ali. Roubo, assalto. E você acha que você está nesse país vivendo em segurança, porque ninguém vem de mão armada tentar roubar seu celular, como acontece lá no nosso país? A verdade é que o inimigo muitas vezes pode estar roubando o teu casamento dentro da tua casa. E não é sobre só homens com pornografias, não, viu? Muitas mulheres também presas à pornografia. Isso é sério demais. E é triste demais. A distorção do princípio do casamento. A distorção tem causado consequências terríveis, inclusive dentro da igreja. Porque você diz assim, nossa, mas isso, Ioná, acontece lá fora, né? Só lá fora que isso acontece. Aqui na igreja, não. O mais triste é que a gente vê pessoas dizendo que são cristãs, mas vivendo numa dependência, num vício de coisas terríveis. As distrações, as redes sociais roubaram o tempo de comunhão da família. Quantas vezes a gente tem que clamar lá na mesa de casa, todo mundo põe o celular aqui em cima da mesa que agora nós vamos conversar. Olha que ponto nós chegamos. E quando isso acontece é uma bênção, porque tem casa que nem isso acontece. Quando eu tiro o celular das minhas filhas, é como se eu tivesse as minhas filhas de volta, só para mim. É uma bênção. Agora, o que será que está acontecendo com a gente? O que será que nós estamos fazendo com algo tão sublime que o Senhor nos deu? As nossas crianças crescem sozinhas, elas estão sendo doutrinadas pela TV, elas estão sendo doutrinadas pela internet. O egoísmo, que é a busca pelo prazer egoísta, domina as pessoas, domina inclusive as crianças. E tudo isso está ligado ao ego, porque é sobre mim.
Quando eu penso que é tudo sobre mim, eu digo que esse termo é a egolatria. Eu idolatro o meu eu idolatro os meus desejos, eu idolatro os desejos da minha carne, eu sirvo para me servir. Será que a gente não está servindo só para nos servir? E será que esse é o plano de Deus? Homens e mulheres também cegos pela ambição de construir um império aqui na terra. E esse país, para nós, ele parece que empurra a gente para esse lugar, né? Porque aqui você trabalhou, você ganhou. Não é isso? Você trabalha, você vê. Às vezes você está no Brasil e fala, nossa, pessoas aqui não conseguem emprego, pessoas de 40 anos para cima não conseguem trabalhar. Aqui você vê as pessoas trabalhando, pessoas de idade trabalhando, construindo, tendo e crescendo. E aí, às vezes, a gente se perde também nesse aspecto. E assim, não tem problema nenhum a gente construir as coisas aqui na terra. O nosso Deus é Deus de prosperidade, de bênção, de crescimento. Ele é e Ele dá. Agora, quando eu deixo a minha família em segundo lugar para construir um império aqui na terra, ou para proporcionar um conforto, uma segurança financeira para os meus filhos, eu estou me esquecendo do principal. Porque às vezes a gente vê, a gente era de São Paulo e eu via pessoas assim, saindo, porque além de tudo ainda tinha muito trânsito, então saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa às 11 da noite. Teve um tempo que eu tive escolinha e eu tinha mãe que deixava a criança comigo às 6 da manhã e buscava às 9 da noite. Será que é esse o nosso propósito? Eu não sou contra a mulher trabalhar, estou dizendo que eu trabalhava ali, eu também trabalhava. Mas até o nosso trabalho tem que ter equilíbrio de acordo com a nossa prioridade, porque a prioridade é a nossa casa. Esses dias o Marcão estava falando aqui sobre missões, e como é lindo viver isso, como é lindo ser uma igreja que investe em missões, como é maravilhoso. Mas eu queria te dizer que o seu primeiro campo missionário é a sua casa. Porque não adianta a gente trabalhar. Pensa bem se tem lógica uma coisa dessa. A gente trabalha, junta um dinheiro, manda lá para a missão. Para cuidar das crianças que estão lá desnutridas. Enquanto os nossos filhos estão desnutridos dentro da nossa própria casa, porque eles não têm um abraço. Porque eles não têm um cuidado. Porque eles não têm um ouvido. Será que a gente está caminhando do jeito certo? Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a família em unidade, em perfeição, seja figura do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino, e a gente já falou tanto sobre isso aqui. Agora, se nós somos embaixadores do reino, onde tem que começar a nossa atitude? Na nossa casa. Porque se as coisas dentro da nossa casa estiverem desequilibradas, nada lá fora vai funcionar. Então, a minha pergunta é, será que as nossas famílias têm estabelecido o reino de Deus na terra? O que Deus diria da sua família? O que Deus diria da minha família? E não é sobre ser pastor, ou sobre ser um missionário, ou sobre ocupar uma posição de liderança. Não. Todas as nossas famílias têm que ser famílias que estabelecem o reino. Mas é impossível estabelecer um reino na minha calçada se dentro da minha casa não existe reino, se dentro da minha casa é o império, o meu castelo. Eu lembro que quando eu casei, eu sempre fui muito romântica. E eu amava filmes de princesas e de castelos E aí, quando a crise chegou na minha casa, no meu casamento, é como se o meu castelo tivesse todinho desmoronado. E a princesa estava lá chorando à toa. Triste. Porque, embora
o nosso casamento tenha sido construído nas bases do Senhor, existia muito eu ali. Era muito eu meu, era muito eu dele. E aí, a base que a gente pensa que está funcionando, deixa de funcionar. O que Deus diria a respeito, mulheres, da nossa maternidade? Será que a nossa maternidade expressa reino? E eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de perfeição aqui, nós vamos chegar lá. Não estou falando de perfeição. Estou falando de um coração totalmente rendido ao Senhor, para viver a maternidade que Ele nos chamou para viver. E vocês que ainda não têm filhos, dá tempo de começar muito mais bonitinho. Porque os nossos erros, vocês não precisam cometer. Pais, o que Deus diria a respeito da tua paternidade? Pai, a tua paternidade expressa reino? A tua paternidade constrói reino? Porque na palavra de Deus existem promessas poderosas para a família que caminha em obediência ao Senhor. Promessas poderosas que nós podemos sim viver. E eu creio que nós vamos viver como igreja em nome de Jesus. Porque o Senhor nos chama para a gente fazer um balanço. Não é assim que no final do mês acontece na empresa? A gente vai lá e faz um balanço do que deu, no que não deu, o que precisa ser ajustado. O Senhor hoje, e não só hoje, mas durante essa série aqui, nos traz para um balanço. Para a gente parar para pensar. E não é para que você carregue culpa. A culpa, como a gente falou muito sobre culpa aqui com as mulheres, a culpa não tem lugar no teu coração se você creu, se você entendeu a mensagem do Evangelho, se você se arrependeu. O caminho não é mais de culpa, é de libertação, de liberdade, de justificação. Então, tudo que a gente vai trazer aqui não é para trazer culpa, mas é para trazer uma oportunidade da gente alinhar o nosso caminho à luz da palavra de Deus. Vamos ler de novo esse Salmo 103, 17 e 18, e aí a gente vai destrinchar o que está dizendo aqui. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. Temer no dicionário, os sinônimos de temer são adorar, reverenciar, respeitar, honrar, venerar. Será que é essa a minha relação com Deus? Porque a promessa de Deus, o amor eterno, o amor leal, que é um amor cheio de fidelidade, está derramado sobre os que temem, os que adoram, os que reverenciam, os que respeitam, os que honram, os que veneram. Mas isso não acontece aqui no altar. Porque é muito fácil eu subir aqui e adorar o nome do Senhor. É muito fácil eu pegar meu instrumento e tocar. É muito fácil eu pregar aqui falando de Deus para você. Mas será que o meu estilo de vida é estilo de honra ao Senhor? Porque se eu vivo para mim, é impossível viver para o Senhor. E se todos os meus pensamentos são sobre mim, eu não consigo adorar, reverenciar, honrar, venerar. Mas eu creio que essa é uma igreja que honra, adora, respeita, reverencia, venera o Senhor. Amém? E a sua justiça, olha o que está dizendo. Então, o amor leal e eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. A sua justiça, ou seja, a sua salvação, a sua justificação, o novo caminho, porque a justiça é uma coisa que precisa ser muito ensinada também. Porque às vezes as pessoas pensam que a justiça de Deus é uma vingança que Ele vai fazer por você. Você já viu esse, né? Entreguei na mão de Deus. Agora,
como se Deus fosse um carrasco que fosse se vingar por você. A verdade é que nós merecíamos castigo, todos nós. Nós merecíamos morte eterna. E a justiça, porque Deus é justo, sim. E a justiça foi estabelecida, mas foi estabelecida em quem? Em Jesus. Porque Ele carregou os pecados, porque Ele carregou a culpa, porque Ele carregou toda a sorte de maldição que nós merecíamos. E por carregar toda essa maldição, Ele nos presenteou com salvação. Então o que está dizendo aqui é que as pessoas que temem, e a justiça será derramada aos que obedecem. A justificação, a salvação da sua família, a vida eterna para a sua família, vai ser garantida através da sua obediência. Porque é promessa. Promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, de geração em geração. Não para numa geração, é de geração em geração sobre as nossas famílias, por conta de nós vivermos obedientes ao quê? Aos seus preceitos. O que é obediência? Acato. Obedecer é seguir, é ouvir, é escutar, é aceitar, é cumprir, é se submeter à vontade dEle, é depender completamente dEle, é se render a Ele, é se submeter, é se sujeitar a Ele. E a minha pergunta para você hoje é: algum dia você já fez uma oração ao Senhor perguntando assim: Senhor, quais são os seus planos para a minha família? Porque às vezes a gente faz uma lista, né? Do que a gente sonha, do que a gente quer. Às vezes a gente chega aqui nesse país e vai vendo as oportunidades e vai lá, bom, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E não é pecado nenhum você fazer isso, tá? Faça. Mas no final da tua oração, precisa dizer, tá escrito assim: mas, porém, faça a tua vontade. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como no céu. Quer dizer, no céu a vontade é perfeita, já estabelecida? Sim. Agora, na tua casa, a vontade de Deus só vai ser estabelecida se você permitir. Se você obedecer. Se você se abrir para esse caminho. Porque é o que está dizendo na palavra. Justiça com os filhos dos filhos. Você sabia que a tua obediência gera salvação? A tua obediência gera libertação. A tua obediência gera cura. A tua obediência gera restauração. A tua obediência gera bênçãos de geração em geração. E aí a gente tem que parar para pensar, porque se a gente está vivendo para nós mesmos, existe bênção para quem vive para si? Não é o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que tem amor leal, justiça, salvação, cuidado de geração em geração com os que guardam uma aliança. E aqui não está falando de uma aliança de casal, está falando de uma aliança com Deus. Qual é o nível da tua aliança com Deus hoje? Qual é o nível da minha aliança, Ioná? Minha, pessoal com Deus. Qual é o grau da tua aliança com Deus? Será que nós estamos caminhando só correndo atrás do que está todo mundo correndo? E às vezes a gente está correndo atrás do que está todo mundo correndo, e são coisas normais, não estou dizendo que é pecado, né? Tem coisas que são padrões do mundo, que são estabelecidas pela vontade da carne, e dessas a gente tem que abrir mão completamente, mas existem coisas que são lícitas, mas que de repente não estão levando a tua família para o propósito para o qual ela foi chamada. E aí as coisas se estremecem e a gente não entende por quê.
Quais são as nossas bases? Porque se existe uma promessa de amor, de justiça, de salvação para as próximas gerações daqueles que caminham em obediência, nós devíamos acordar e dormir pensando nisso. Senhor, hoje é mais um dia que a minha família seja movida pelos princípios do teu reino. Que a minha família seja figura do reino. E eu não estou falando aqui para vocês numa posição de alguém que tem uma família perfeita. Não. Não mesmo. Eu tenho um tubarão. E ele me tem. E ninguém está pronto aqui. Ele é o pastor dessa igreja, ele é um homem sério, é um homem que tem uma moral, que ninguém pode dizer nada. Meu marido é um homem de Deus. Ele é uma bênção na minha vida. Mas ele é um homem que vive aqui, que está também vivendo esse processo de santificação, assim como eu. Eu sou uma mulher buscando a Deus para me parecer cada vez mais com Ele. Isso não quer dizer que a minha família é perfeita, as minhas filhas não são perfeitas. Porque às vezes as pessoas olham de longe, né, e falam, não, a família do pastor é tudo perfeito. Vai lá em casa, para ver se a roupa que eu mandei dobrar, está dobrada. Vai lá. Se o vacuum que o pai dela tinha mandado passar ontem à noite, né, amor? Foi passado. Não foi. Porque eu não estou falando aqui numa posição de alguém que vive uma família perfeita, não. Nós temos desafios e desafios enormes. Agora, sabe qual que é a minha conclusão? Ninguém está pronto. Você não está pronto, meu querido. Você não está pronta, minha querida. Os seus filhos não estão prontos. Agora, por que a gente cobra do outro como se ele estivesse pronto? Se a gente também não está. A gente cobra isso de amigo, né? A gente cobra isso do patrão. Ah, aquele patrão meu, pelo amor de Deus. Meu querido, ele não está pronto. Você está? A diferença é que nós estamos buscando crescer no Senhor. Nós estamos passando por esse processo de arrancar o nosso eu, de deixar de ser escravo dos nossos próprios desejos para viver a vontade perfeita de Deus. E quando nós escolhemos viver para Cristo, não é a nossa história que nos define, a história de Cristo nos define. E eu queria dizer para você hoje, não é a sua história que define quem você é a história de Cristo que define quem você é. Não é a sua história que define quem é a sua família, é a história de Cristo que define quem é cada uma das pessoas da sua família. Agora, se eu meço pela fragilidade das pessoas com as quais eu convivo todos os dias, onde que eu vou chegar? Cristo define a história da sua família quando você obedece. Quando nós decidimos deixar de viver para nós, decidimos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus, Cristo define a nossa história. O plano de Deus é que os pais sejam consagrados, porque pais consagrados, pais santificados, são pais que gerarão o cumprimento das promessas de Deus para as próximas gerações. Às vezes a gente está tão preocupado com a santificação dos nossos filhos, né? Porque a gente lida, né, com falha deles, né? Ou sou só eu que lido com as falhas das minhas filhas? Tem alguém aí que lida com... Não precisa levantar a mão, não. Agora, o que a palavra está dizendo? Está dizendo que a obediência dos pais, a aliança dos pais, pais consagrados, geram cumprimento de promessa na vida dos filhos. Então, o parâmetro para a construção da nossa família não está no que as redes estão dizendo que você tem que fazer, não.
Não está numas técnicas de coach, não. Ó, você faz isso que vai dar certo. É mentira, não vai dar. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu tinha acabado de terminar o curso de pedagogia. E aí pensa, né? Imagina. Agora eu vou colocar tudo em prática. E aí, lá na escola, tudo começou a funcionar, e tudo era maravilhoso, eu ensinava, as crianças aprendiam, e assim, foi um tempo precioso. As mães chegavam lá na diretoria, sentavam lá na mesa, e ai, Ioná, não sei o que eu faço com meu filho, falava, ó, assim, vai funcionar. Chegava uma semana depois, menina, que bênção, tal. Aí eu fui mãe. Deus me deu uma filha. Eu falei que meu diploma foi rasgado ali. Sabe por quê? Técnica não funciona. Funciona o Espírito Santo de Deus. Funciona preceito bíblico. Funciona princípio da palavra. É a inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem prazer de nos ensinar a edificar a sua casa. Então, pai, mãe e filhos também. Vocês estão vivendo alguma dificuldade aí na tua casa de não saber lidar? Sabe qual que é a maneira de lidar? Tanto com um bebezinho, quanto com uma criança, quanto com um adolescente, um jovem de 25 anos. Sabe qual que é a base? Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu lembro de um dia que a Bia já estava, eu acho que eu já compartilhei isso com as mulheres, mas a Bia já estava com 15 anos e naquele dia eu fui chamada para ministrar num chá de bebê de uma amiga minha. Aqui já, lá em Potchefstroom. Ela estava grávida de uma menininha, estava feliz da vida. Falou, Ioná, eu queria que você viesse aqui dar uma palavra aqui nesse baby shower. Eu falei, nossa, que bênção, graças a Deus eu vou. Aí me preparei a semana inteira. Falei, vou lá e tal. Aí, quando eu estava começando para me arrumar, para sair, uma das minhas filhas teve o que não acontece na casa de vocês é só na minha. Tipo assim, ficou muito nervosa. E aí ela falou palavras que não eram cabíveis. E ela bateu a porta. E ela fez coisas assim que a gente nunca bateu porta em casa. A gente nunca gritou. Não era uma coisa que elas estavam acostumadas a viver para reproduzir, né? Porque isso acontece, viu, pai e mãe? Grito é reproduzido, bater porta é reproduzido, falta de respeito é reproduzido, não tenho dúvida. Mas não era o que ela estava acompanhando ali. E, de repente, ela ficou muito nervosa por uma situação de algo que ela achou que eu tinha que fazer por ela e eu não estava fazendo naquele momento. E ela gritou e bateu a porta. E a hora que ela bateu a porta, eu estava ali. Fui lá no quarto, peguei o chinelo e fui para a porta do quarto dela, assim. E a hora que eu fui abrir a porta, assim, que eu levantei, eu já fui com a mão levantada, assim, com o chinelo na mão, o Espírito Santo falou, para. Não faça isso. E aí, quem ficou irada fui eu, né? Como assim? Como assim eu não posso agredir minha filha? Porque existe uma diferença entre agredir e corrigir, ou corrigir e agredir. E o Espírito Santo falou tão forte comigo ali, e eu fiquei assim, isso não é justo. O senhor sabe, é minha responsabilidade criar essa menina, eu preciso corrigir essa menina. Que é isso? Como assim? E voltei para o meu quarto irada. Eu voltei irada e chorando. Comecei a chorar. Ajoelhei lá na cama e falei assim, Senhor, que é isso? O que eu vou ensinar naquele chá de bebê hoje? Eu vou chegar para minha amiga lá e para as meninas que vão estar lá naquele chá de bebê e falar assim, ó, aproveita aí, viu? Que enquanto está na barriga é uma delícia. Daqui 15 anos ela vai bater a porta, vai gritar com você, vai... Porque essa era a minha vontade. E fui chorar. Chorei. O Espírito Santo falou assim para mim, deixa eu fazer. E aí que eu chorava mais, porque sabe aquela sensação de impotência, de dependência? Porque na minha cabeça quem tinha que fazer aquilo era eu. E aí chorei, e aí eu falei assim, então tá bom. Então faz, Senhor. Faz por mim. Porque eu perdi minhas forças aqui. E assim, na minha cabeça, eu também tinha perdido a minha autoridade. Né? Porque eu deixei de fazer o que ela sabe. Porque eu falei para ela, agora você vai apanhar. Então eu tinha prometido surra não, eu tinha prometido uma agressão horrível.
com a minha ira. Era isso que eu tinha prometido para ela. E aí, como se eu tivesse perdido a minha autoridade. E aí eu comecei a orar e falei assim, então toca nela, Senhor, toca nela. Aí peguei meu vestido, comecei a passar o vestido lá no quarto, mas assim, chorando, me derramando, falando, está tudo errado, está tudo errado. Eu não sei mais nem o que eu vou fazer lá. Minha vontade de verdade era ligar para a moça e falar assim, desculpa, eu não estou bem, eu não consigo ir. Porque é assim que acontece, não é não? O dia que a gente vai vir cantar aqui, que dá aquele aperto, assim, você fala, não vou não. O dia de servir na cela, assim, agora que aconteceu isso aqui, eu não vou não. O dia de tocar, o dia de cantar, o dia de pregar. Viu? Também acontece. Nas melhores famílias, né? Ou em todas as famílias. Bom, comecei a orar e passar aquela roupa, chorando muito. Passaram-se uns 15, 20 minutos e ela apareceu na porta, bateu na porta e falou, mãe, em inglês, né? Porque, I'm so sorry. I'm so sorry. E começou a chorar e falar assim para mim, eu não queria te dizer isso. Eu não queria fazer isso. Me perdoa. Eu fiz errado, mãe, me perdoa. Naquele momento eu chamei ela para dentro do quarto, sentei com ela na cama, abri a palavra, com a palavra aberta eu mostrei para ela o amor de Deus com os que obedecem. E ela foi entendendo, e a palavra foi entrando, e a palavra falava com ela e me edificava. Falava com ela e me dava força. E aquele ambiente foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu falei, agora nós vamos orar. E nós ajoelhamos. Falei, agora ora. Ela falou, não, você ora. Eu falei, não, você ora. E aí ela começou a orar. E aí quando ela começou a orar, eu comecei a ver que ela estava orando a palavra. Ela começou a orar a palavra. E aí, aí eu já chorava de alegria. Falando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Que loucura é essa? Porque isso para o mundo é loucura. Isso para o mundo natural é muita loucura. Eu sei que naquele momento eu pedi perdão a ela também pela minha impulsividade. Disse que amava, ela disse que me amava. Eu orei por ela também naquele momento. E naquele dia de muita crise, de muito choro, de muita dor, o Senhor me ensinou a maneira de corrigir minhas filhas. Não é para deixar de corrigir, certo? Mas existe uma correção que vem da autoridade do Espírito, que faz muito mais do que a tua mão pode fazer, do que tua cinta pode fazer, do que o teu chinelo pode fazer, do que o teu julgamento sobre aquela criança pode fazer. Porque às vezes a gente sem querer lança sobre os nossos filhos palavras de maldição, sobre quem eles não são. E o Senhor tem me ensinado tanto em relação a isso. Não pensem que eu deixei de ter desafios na minha casa. Não, os desafios continuam em casa. Acontece que eu descobri o segredo da dependência do Espírito para lutar as minhas guerras. Porque a minha luta não é contra os meus filhos, a minha luta não é contra o meu marido, não é contra as pessoas, a minha luta é contra principados e potestades. Agora, o que o inimigo faz? Confundir a nossa mente completamente para a gente achar que a nossa guerra é contra o nosso cônjuge. Para a gente achar que a nossa guerra é contra os nossos filhos. Contra os amigos dos nossos filhos que estão trazendo eles um ambiente ruim. Nem esses meninos são nossos inimigos. O nosso inimigo é um só. Agora, a maneira da gente tratar essas pessoas da nossa casa, primeiramente, porque isso também tem que fluir para o resto, para todos os nossos relacionamentos. Mas a gente está falando de casa hoje. A maneira da gente tratar os nossos cônjuges deve ser guiada pelo Espírito. A maneira da gente criar os nossos filhos tem que ser guiada pelo Espírito. Mas para a gente viver isso, nós vamos ter que deixar de viver a nossa vida de uma maneira humana para caminhar pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente descobre que a gente foi justificado pelo Senhor e que a gente está nesse processo de santificação, a gente busca a palavra e aquela palavra vai
movendo, vai tocando, vai transformando, vai tirando fortaleza, vai tirando sofisma, e o Espírito vai entrando, e o discernimento vai vindo, e aí a nossa mentalidade vai sendo totalmente transformada. E a minha pergunta para as mulheres aqui num dos dias do Imago Dei foi essa, eu quero fazer para vocês. Se você não estava aqui no curso, você vê o seu marido como Deus vê? Você, esposa, enxerga o teu marido como Deus o vê? Esposa, você olha para ele como um homem de Deus? Você olha para ele como Imago Dei que ele é, imagem e semelhança de Deus? Maridos, vocês olham para a esposa de vocês como Deus espera que você olhe para ela? Será que a gente olha para os nossos amados da maneira que Deus quer que a gente olhe? Qual tem sido o nosso olhar sobre os nossos filhos? Porque a Bíblia fala assim, Deus não vê como os olhos veem, Ele vê o que? O coração. Então Deus conhece a intimidade do seu marido, conhece a intimidade da sua esposa, conhece as dores, conhece os traumas, as fragilidades, as vulnerabilidades. Agora, qual tem sido o nosso olhar? Porque se o olhar de Deus é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de compaixão, a gente não pode olhar para eles de acordo com o comportamento deles. E eu queria fazer um deal com vocês hoje aqui, um desafio. Pare de olhar para as pessoas de acordo com o comportamento delas, porque você não conhece a dor delas. Às vezes a gente acha que conhece, mas às vezes a gente não conhece. Agora, quem é que vai soprar nos nossos ouvidos a percepção certa do outro? É o Espírito Santo de Deus. E Ele faz. Se você é um com o seu marido, e esses dias o Senhor ministrou muito forte isso no meu coração. Se você é um com o seu marido, se você é um com a sua esposa, você sabia que a fragilidade dela é tua também? Você já experimentou olhar para a fragilidade do seu cônjuge e dizer assim, viu? Eu estou enxergando, mas eu estou aqui para ser instrumento de cura na tua vida. Porque eu entendo que a gente é um, e se você estiver doente, eu estou doente também. Um no Senhor. Será que quando os nossos filhos nos decepcionam, quando eles não conseguem cumprir uma ordem, um pedido, a gente olha para eles da maneira certa ou da maneira errada? Será que você tem olhado para os seus pais da maneira certa? Será que você tem entendido a correção dos seus pais da maneira certa? Jovens, porque não existe idade para receber Espírito Santo de Deus, não. Não existe. A palavra não fala sobre uma idade, como é que se diz? Padrão para você receber o Espírito Santo de Deus. Zacarias, né? Onde que ele estava? Quando ele recebeu o Espírito? Pode falar. Ninguém sabe. No ventre. Não foi isso? Ou eu estou errando de nome? É ele mesmo, não é? Não é João Batista. João Batista, Zacarias. Tomara que ele também tenha recebido, é o João Batista. Por isso todo mundo ficou assim, né? Tipo assim, João Batista. De um ventre para o outro ventre. Aí eu queria te perguntar aí, será que você não está subestimando o teu filho, pensando que ele não pode receber o Espírito Santo de Deus? Você já parou para orar para o teu filho, para que ele receba o batismo do Espírito Santo de Deus? Você já parou para fazer isso? Você olha para o seu filho a partir da falha dele? E esses dias eu falei para uma das minhas filhas,
Eu me recuso a olhar para você de acordo com o teu comportamento, porque eu sei quem você é. E abri a palavra para ela e disse assim: você é o que a palavra diz que você é. E eu não vou abrir mão de ver você fluindo de acordo com o que a palavra diz que você é. O Senhor nos chama para olhar de uma maneira totalmente diferente. Seus filhos não são o que eles estão fazendo. A identidade dos seus filhos não está nos erros, nas falhas e nas guerras que eles mesmos têm enfrentado, porque eles têm enfrentado guerra. Às vezes você nem sabe, às vezes a sua comunicação é tão pobre, e a minha, tá? Não estou jogando nada para vocês, estou falando a nossa. É tão pobre, que às vezes nossos filhos estão passando por guerras que a gente não sabe. Será que esse é o caminho? Será que foi para isso que a gente foi chamado? E eu não tenho a mínima dúvida de que Deus nos chamou nessa noite para aperfeiçoar o nosso olhar, baseado no Espírito Santo de Deus. Eu não tenho dúvida, porque a partir do momento que a gente aprende e a gente se compromete com isso, o Espírito Santo faz. Amém? Vamos ler? Efésios 5, do 15 ao 21, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, pais. Não sejam insensatas, mães. Não sejam insensatos, filhos. Mas procurem compreender qual é o quê? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem... Vamos ler junto isso? Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aí está tudo muito bonitinho. Vamos ler a última frase? Sujeitem-se uns aos outros por temor. Sabe o que é se sujeitar aqui? Amar. Respeitar. Se aprofundar no relacionamento. E por último, como diz meu marido, 1 Coríntios 2, 9 a 16. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio... O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de... Olha o que está dizendo aqui. Olha o entendimento, discernimento, sabedoria para você educar seu filho e fazer da tua casa o lugar, o altar para um reino. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo... interpretando verdades espirituais para os que são... Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como? Espiritualmente. Mas quem é espiritual, como essa igreja aqui, discerne todas as coisas. E Ele mesmo, por ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora nós vamos ler juntos. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo. E é com a mente de Cristo que nós vamos edificar
a nossa casa. E isso não é algo que você tem que conquistar, é algo que a cruz conquistou para você. A única coisa que você precisa fazer é crer no sacrifício, se arrepender, confessar que Ele é o teu Rei, o teu Senhor, o teu Salvador e obedecer. Qual é a maior herança que você poderá deixar para os seus filhos? A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é um legado de fé e de amor. Esses dias eu falei para uma menina, a coisa mais preciosa que os seus filhos precisam ver em você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. 1 Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Amém? Eu sei que não é uma palavra para ficar dando glória a Deus aqui, né? Aleluia, yeah. Não. Mas a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama e Ele corrige com muito amor. E Ele nos ensina com muito amor, porque o que Ele quer de verdade é o nosso bem. E esses dias eu falei para as mulheres ali, gente, o Senhor deu para a gente já está com a faca e o queijo na mão. Conhece essa expressão? O Senhor nos deu tudo. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos libertou. O Senhor nos justificou. O Senhor, pela graça, nos capacita para uma obra de santificação. E derrama sobre nós o Espírito Santo para que nós possamos ser quem Ele nos chamou para ser. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos confronta assim. Mas eu amo ser confrontada pela Tua palavra, ensinada pela Tua palavra, forjada pela Tua palavra. E a minha oração é que essa Tua palavra que é viva, encontre lugar nos nossos corações, nas nossas mentes. E que o Teu Santo Espírito nos encha, Senhor. Nos enche, Espírito Santo, nos enche, Espírito Santo. Porque nós não queremos mais lidar com a nossa família de uma maneira humana. Nós não queremos lidar com os nossos cônjuges de uma maneira humana, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos sogros, com as nossas sogras, com os nossos cunhados, cunhadas, seja quem for, Senhor. Senhor, nós não queremos mais e nos comprometemos a obedecer a Tua palavra, nos comprometemos a conhecer para poder obedecer, Senhor. E nós cremos que através dessa obediência, grandes promessas, grandes bênçãos, o cumprimento de muitas bênçãos sobre a nossa família vai acontecer. Nós cremos nisso e nos entregamos completamente, colocamos as nossas famílias no Teu altar nessa noite. Senhor, se há falha, erro, trauma, dor, cura, Pai, hoje. Começa hoje, Senhor, um processo de restauração plena, porque nós dizemos que estamos comprometidos contigo para fazer com que as nossas famílias honrem o Teu nome todos os dias. Somos famílias do reino. Somos famílias do reino para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.